A santa paz de Deus. Muito bem-vinda, minha irmã, meu irmão, para mais uma vez nós nos colocarmos diante da presença do Altíssimo Deus e termos a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura da Bíblia, a palavra sagrada de Deus. Eu fico muito feliz em ter a sua companhia junto comigo nesse propósito. Eu sempre repito que aqui nós não falamos nem de religião, nem de igreja, para que todos possam participar e todos possam estudar verdadeiramente a palavra, meditar no ensinamento que o Senhor deixou para nós, porque a palavra escrita na Bíblia, ela foi a palavra escrita por homens, porém homens instruídos pelo Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam na Bíblia por uma falta de crença, uma falta de fé, né? Fala, quem escreveu a Bíblia foram homens e homens são passivos de mentira. Eu concordo plenamente com tudo isso. Nós, seres humanos, realmente somos passivos da mentira. Porém, quando os homens estavam escrevendo a Bíblia, eles estavam tomados pelo Espírito Santo. Então, é verdadeiramente a palavra de Deus. Quando se questiona sobre os livros dos apócrifos, os 7 livros retirados por Lutero na Bíblia, aí existe um outro questionamento, porque existia figuras femininas e figuras que mostravam Jesus de uma forma um pouco mais humana, como um homem, e naquele momento se achou por melhor tirar estes livros. Mas isso não vai fazer diferença no nosso estudo bíblico. Não vai faltar entendimento por causa que não tem esses 7 livros na versão que nós estamos lendo, que é a versão atual da Bíblia, né? 66 livros. O importante mesmo é você se achegar a Deus, se colocar em comunhão com o Senhor e entender que a palavra de Deus é nosso guia, é o guia que o Senhor deixou para nos nortear aqui neste mundo. E que sejamos luz, e que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Sejamos verdadeiramente servos de Deus. Que possamos compartilhar essa palavra, levar o Evangelho para mais pessoas, fazer outras pessoas terem o mesmo presente que nós estamos lendo e tendo de estar junto do Senhor. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do capítulo 37 do livro de Gênesis, quando José é vendido pelos seus irmãos. Só para nós relembrarmos quem é José, ele é o 11º filho de Jacó, Israel, e é o primeiro filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. E o nome dele, José, significa aquele que acrescenta, a multiplicação, as bênçãos de Deus. E vai fazer todo sentido esse nome. E eu particularmente digo uma coisa, de todo Gênesis, o livro de Gênesis, é a história que eu mais gosto, que eu mais me identifico, porque José, ele é um homem muito bonito fisicamente, um homem agradável aos olhos, mas principalmente um homem lindo no coração, fiel a Deus, um homem temente ao Senhor e obediente também aos seus senhores, seus humanos, né? Nós vamos ver na passagem. Hoje nós vamos começar a falar de José, amanhã tem um capítulo que fala sobre Judá e depois nós continuamos a história de José. E assim como eu, tenho certeza que você vai se encantar pela história dele, mas mais do que encantamento, que você possa tirar lições da vida de José e que você possa também seguir o exemplo dele. Vamos começar? Eu vou fazer a leitura na íntegra porque é muito bonito, muito realmente enriquecedor. Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã,
Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos os rodeava e se inclinava ao meu molho. Então lhes disseram aos seus irmãos, a indignação: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, envia-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vá e vê o que estão teus irmãos fazendo e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, te peço, onde eles apacentam? E ele disse àquele varão: Foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e o matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o da mão de seus irmãos e disse: Não lhe tirem a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lança-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se e comeram pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade,
Ismaelitas, lembre-se que são descendentes de Ismael, o filho de Agar, a serva de Sara, né? Primeiro filho de Abraão. Então, ele já tinha uma descendência, já era um povo grande e eles moravam no Egito, porque Agar era egípcia. E quando ela foi expulsa por Sara, ela volta para a família dela no Egito. Por isso, os ismaelitas são egípcios. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar tudo isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde, o vendamos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram-la e levaram-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs um saco sobre seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém, glórias a Deus, aleluia. Queridos, uma meditação muito clara sobre o que nós lemos hoje. José, o filho amado de Jacó, ele tem revelações, ele sonha, e são revelações espirituais que o Senhor coloca a José, e tudo aquilo que ele sonha de fato vem a acontecer. José sim é colocado como Senhor sobre os seus outros irmãos, e sim, o seu pai também vai se curvar diante dele, assim como ele havia sonhado que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinariam diante dele. E com tudo isso que acontece, José ainda é uma pessoa doce. Então, para a nossa reflexão de hoje, vamos sermos prudentes com aquilo que a gente fala, porque nem tudo aquilo que a gente sonha, não sonho da revelação eu digo, mas aquilo que a gente tem como meta na nossa vida, aquilo que a gente sonha em conquistar, na parte espiritual, na parte material, todos esses sonhos as pessoas às vezes não conseguem entender. Não é que elas não querem que a gente alcance, às vezes elas não entendem e por isso não concebem o quanto aquilo é maravilhoso pra gente. Então muitas vezes quando se diz sonhe seu sonho em silêncio, faz sentido, para que as pessoas não desanimem você, não te desmotivem, não te façam desistir, porque é o seu sonho, não é o sonho de outras pessoas. Então viva o seu sonho e, lógico, todas as vezes peça ao Senhor a guia do Espírito Santo para que você tenha em mente se de fato aquele sonho é um sonho bom, é um sonho sonhado por Deus para você. Eu espero que você conquiste muitas metas, realize muitos sonhos
e que todos eles sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Vamos orar? Aleluia, glórias a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso amado Senhor, nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Dobramos o nosso coração, Pai, para Te agradecer, primeiramente, pelo perdão dos nossos pecados, pelos nossos muitos erros e falhas, e Te agradecer também, Senhor, pelo sopro da vida, por mais um dia o Senhor ter nos sustentado, ter nos trago até esse presente momento, ter guardado a nossa casa e a nossa família. Senhor, assim como muitos percalços aconteceram na vida de José e se levantou intriga na sua família, inveja dos seus irmãos, pedimos, Senhor, assim como o Senhor guardou José e o livrou de todos os males, que o Senhor também possa pôr a sua mão sobre nós e nos guardar e nos dar livramento e afastar de nós tudo que não provém do Teu reino. Paizinho, quero Te pedir que derrame bênçãos sem medida na vida de cada irmão que está aqui conosco agora, lendo a Tua palavra, meditando no Teu ensinamento e criando essa rotina espiritual de se achegar a Ti e estar em comunhão com o Senhor. Paizinho, muito obrigada pela Tua presença, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Nos achegamos a Ti sempre em nome e merecimento do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu estou encantada com o que nós lemos hoje. Você vai ficar mais encantado ainda ao decorrer dos outros capítulos e eu te espero aqui amanhã. Se puder, deixa o seu like, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mas o importante, não pare, não desista. Teus sonhos são os sonhos de Deus. Deus te abençoe.